No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma coisa que nasceu para nos conduzir a Deus, mas infelizmente, como qualquer outra coisa no mundo, foi corrompida pelo pecado. E agora luta para emitir essa luz divina. Vamos lá? Olá, irmãos e irmãs! Mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o assunto de hoje é a educação em artes e ciências. O verso que vamos trabalhar hoje é o verso 1 do Salmo 19, que fala assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Amém? Deus se revela aos seus escolhidos de infinitas maneiras. Quando você se propõe a procurá-lo, com certeza verá a sua beleza. A proposta do vídeo de hoje é atenuar a sua onipresença através da arte e da ciência. Pela cosmovisão cristã, vamos ver que essas duas áreas falam mais de Deus do que você imagina. Pelo menos deve falar. Podemos descobrir o suficiente de Deus através das próprias obras que ele criou. O arco-íris, a formação de uma criança no ventre materno, um castor construindo um dique, o nascer e o pôr do sol. É muitíssimo improvável que algum ser humano viva sua vida toda sem se admirar em algum momento com alguma obra de arte feita pelo Deus Criador. É por isso que Paulo, inspirado por Deus, escreveu que ninguém vai se desculpar por rejeitar a Deus alegando ignorância. A presença de Deus é muito evidente. Um ateu pode até não admitir, mas ele não pode negar a infinidade de milagres que ocorrem em um único dia. Então, espiritualmente falando, para aqueles que escolhem rejeitar a Deus, não é por falta de aviso. Além do mais, Deus sempre está buscando o perdido. O próprio ministério de Jesus aqui na Terra representa isso. Por isso que, quando alguém rejeita o caminho da vida, não é culpa de Deus, e sim por causa da escolha de tal indivíduo. Acontece que, como estamos em território inimigo, nesse grande conflito, o mal usa estratégias para atrair até os escolhidos de Deus para longe da salvação. As armadilhas dele lá são muito sutis e de tempo em tempo ele muda a estratégia dependendo da evolução intelectual da humanidade. Hoje elas estão à vista de qualquer um. Qualquer coisa bonitinha, mas que essencialmente seja contra o amor, a vida, a justiça, são armadilhas do inimigo. Mas lembre-se, essas estratégias do inimigo seduzem, mas não justificam a culpa, como muitos defensores do mal pregam por aí. Quem defende o mal é o próprio mal. Mas por que isso acontece, Sami? Porque toda ideologia e pressuposto que nega ou exclui Deus termina inevitavelmente em erro. E é só o que está sendo ensinado por aí. Enxergar Deus em sua criação já é um potente escudo contra esse tipo de armadilha demoníaca, para nos transformar em agentes do mal. A beleza está nos olhos de quem vê. Temos que ter cuidado com esse ditado. Ele não é 100% certo não, viu? Por exemplo, você sabia que Hitler era um apreciador da arte? Ele adorava colocar Lohengrin, uma composição do maestro Richard Wagner, enquanto os judeus se dirigiam para as câmaras de gás. É doentio, né, pessoal? Nesse caso, Hitler era bom só porque apreciava uma bela música? Claro que não. Richard Wagner nunca foi um nazista, mas ele foi muito tempo associado ao nazismo por causa do Hitler. Vemos aqui, com esse exemplo bem análogo, que o inimigo tenta distorcer o que é belo. A sina dele é essa, tentar estragar tudo que leva à salvação de Deus. Por isso que temos que ter cuidado para não exaltar qualquer coisa bela que aparece por aí. Às vezes não, geralmente uma música, um filme, uma série, um livro pode ser uma abertura para o inimigo ganhar espaço em seu coração e te tirar do caminho de Deus. Temos que ficar atentos. Por base, o estudo da arte e da ciência também deve elevar nosso pensamento ao transcendente, nos conduzindo primordialmente a Deus, que foi o primeiro artista e inventor da arte e de tudo que é belo. A arte também pode nos remeter a todas as coisas que são derivadas de Deus,
como o amor, a paz, a justiça. Não se encante com qualquer arte à primeira vista. Pode ser uma armadilha, que nem o canto da sereia. Pesquise. Veja quem foi o escritor do livro e qual a sua filosofia. Estude qual a origem daquela série. Veja a tradução daquela música antes de sair cantando ela por aí. Tudo isso importa. O inimigo é astuto. Ele não vai chegar para você dizendo: ó, eu sou o diabo, eu quero destruir a sua vida porque eu sou ruim mesmo. Não. Ele é o pai da mentira. Uma das maiores estratégias dele é fazer você pensar que está no caminho certo, estando para lá do caminho errado. No Salmo 96, verso 9, o salmista, inspirado por Deus, nos recomenda a adorar o Senhor na beleza de sua santidade. A essência, o propósito do belo é Deus. Logo, se uma coisa bela destila intenções antagônicas aos propósitos divinos, fique esperto. Não é novidade se eu disser a você que existe no mundo mais erros disfarçados de belo do que coisas realmente belas. Por isso que nós cristãos não podemos atuar em qualquer área sem se preocupar com a essência do negócio. Por exemplo, um filho de Deus não pode trabalhar mentindo ou difamando pessoas, pregando fake news, tirando vantagens de outras pessoas, enganando, gastar horas procurando uma brecha na lei para defender um traficante, estuprador, assassino, ganhar dinheiro com vício dos outros, danificar a natureza, matando serviço. São muitos exemplos do que um cristão não deve se envolver. Em 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo nos dá uma luz melhor sobre esse assunto. Ao longo dos anos, o ser humano ficou especialista no erro e essa graduação está atingindo níveis absurdos. É só você assistir qualquer jornal se quiser ter certeza. Tudo isso porque a humanidade não formula os seus pensamentos pela Bíblia. A ciência, que originalmente nasceu com o propósito de aproximar o homem de Deus, infelizmente foi quase toda corrompida. E aqueles que usam a ciência com o propósito correto são mal incompreendidos e até difamados, como no caso do Galileu Galilei, que quando provou que o Sol era o centro do nosso sistema solar, ele estava indo contra a falsa ciência. Então o pessoal da própria Academia de Ensino de Galileu, que ficou injuriado com ele, convenceu a Igreja Católica, que compartilhava da mesma ideia deles, que é o geocentrismo, a censurar Galileu. Então taxaram: ciências e Deus são inimigos. Tudo mentira. Galileu era cristão e acreditava na Bíblia. E tudo o que ele fez foi para a honra e glória de Deus. Mas o inimigo tratou logo de distorcer isso. E ainda hoje tem gente acreditando que a ciência é contra Deus, limitando seu próprio intelecto. A ciência, assim como a arte, nasceu com o propósito de louvar e honrar a Deus. Estudar os fenômenos naturais, como o ciclo da água, a órbita dos astros, a regeneração da pele em um ferimento, quais ervas curam e quais são venenosas, o comportamento dos animais, um relâmpago, uma aurora boreal. Tudo isso aponta para os milagres do Deus Criador. Porém, assim como o inimigo se infiltrou na própria igreja primitiva, gerando muita confusão, ele também corrompeu a arte e a ciência. Se eu fosse falar aqui dos erros que a falsa ciência cometeu, ou das artes que está mais para um desserviço à humanidade, tinha que fazer um vídeo só disso. Mas tudo isso poderia ser evitado se a humanidade lesse mais a Bíblia. Além de encontrarmos a salvação nas páginas sagradas, ela ainda deixa quem a lê mais sábio, evitando todos esses erros que os nossos antepassados cometeram e que ainda hoje nós colhemos o fruto dessa má plantação. Me responda com sinceridade, você aí do outro lado. Para que tanto conhecimento, PhDs, doutorados, pós-doutorados, prêmio Nobel, se esse conhecimento não envolve saber a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal, e a verdade e o erro? Eu prefiro herdar a eternidade tendo um QI mediano do que ser um gênio e virar pó. Será que vale a pena ser a cinza mais inteligente do mundo? Infelizmente, esse é o destino de muitos que seguem a falsa ciência
e que distorcem a verdadeira arte. Pessoal, esse assunto é muito vasto. É claro que ainda tem muita coisa a ser dita sobre ele, mas infelizmente ficamos por aqui hoje. Mas se você quiser, pode dar sua opinião ou tirar suas dúvidas escrevendo aí nos comentários, estendendo mais esse bom debate. Se esse vídeo foi relevante para você, dá um like e compartilha com seus contatos. E se inscreve no canal também, acionando o sino das notificações para ficar sabendo das novidades sobre esse tipo de assunto que eu já falei e falo de novo, que é o assunto mais importante de todos: Deus. É isso, irmãos. Fique com Deus e até a próxima semana.